Comandos e controle do programa. O verdadeiro e falso em C. Muitos comandos em C contam com um teste condicional que determina o curso da ação. Uma expressão condicional chega a um valor verdadeiro ou falso. Em C, ao contrário de muitas outras linguagens, um valor verdadeiro é qualquer valor diferente de zero, inclusive os números negativos. Um valor falso é zero, somente o zero. Esse método, para verdadeiro e falso, permite que uma ampla gama de rotinas sejam codificadas de forma extremamente eficiente. Os comandos de seleção são os ifs, né? E aí as formas de se aplicar ele. Tem o if, simplesmente o if. Existem os ifs aninhados, que na verdade são ifs um dentro do outro. E o if, né, com a condição contrária dele, que é o else, inclusive com uma condição contrária aninhando com outro if, né, que é o if, else e if. Vamos aplicar um exemplo para entender as variações do if. Para isso, vamos declarar uma variável, continuar usando o tipo inteiro, e nesta variável eu vou aplicar alguns testes, né? Primeiramente, eu vou solicitar que essa variável seja alimentada pelo utilizador. Então, vou utilizar o scanf, como visto anteriormente. Agora, o utilizador vai informar qual é o valor de A. E eu vou aplicar um simples teste para verificar algumas informações sobre o valor informado. Vou começar testando se o valor informado foi exatamente um valor específico. Então, se, né, o if, aqui eu faço um teste lógico. Esse teste lógico, ele vai me retornar verdadeiro ou falso, assim como nós vimos na unidade anterior. Então, eu vou testar se a variável informada é igual a um valor específico. Se for igual, se o valor informado for exatamente esse, eu vou mostrar na tela uma informação. O valor informado foi 10. Por exemplo, estou testando se o valor que a pessoa digitou foi exatamente 10. Se o valor informado for exatamente 10, ele imprime essa mensagem. Neste caso, né, desse teste, se não for, ele não imprime nada, porque não tem uma condição para um valor diferente de zero. Não tem uma condição para que essa expressão aqui, caso ela não seja aceita, o que deve fazer, o que deve ser feito, né? Então, testando, opa, esqueci do ponto e vírgula. Testando. Bom, né, tá só o cursor esperando, porque a primeira instrução que eu tenho aqui, né, é o scanf. Eu vou digitar o 10. Foi uma condição aceita. O resultado da expressão A igual a 10 retornou verdadeiro. Então, ele executou o que estava dentro desse if, o que era condicionado, né, nesse if. Vamos fazer um teste colocando um valor diferente, só para a gente ver o resultado. Agora, a mensagem que o valor informado é 10 não apareceu aqui, né? Porque essa condição não foi satisfeita. Esse é o if, né? Esse é o teste utilizando um if. Eu posso aplicar a situação inversa, né? Caso essa condição seja falso. Para isso, basta eu utilizar o else. Agora estou colocando, né, uma situação onde eu tenho algo a fazer caso aquela expressão não retorne verdadeiro. A expressão que está sendo testada no if. Então, A igual a 10 é verdadeiro? Vai imprimir o valor informado foi 10. Caso não seja verdadeiro, ele vai imprimir o que vem agora no else. Então, vamos colocar uma mensagem aqui. O valor informado não foi 10. Opa, o ponto ficou fora. Então agora eu tenho uma situação inversa, né, do teste. Então eu vou testar lá. Para o valor igual a 10, o valor informado foi 10. Para qualquer valor diferente de 10, é a situação
né, contrária à condição. Ele vai imprimir o valor informado não foi 10. Fazendo esse teste rápido, né, vamos lá. Então, o 10 a gente já sabe, que ele retorna o valor informado foi 10. Quando eu informava diferente de 10, ele não retornava nada, né, porque eu não tinha uma condição para isso. Agora eu vou informar aqui 8. E agora ele foi lá para o else, né, o valor informado não foi 10. Então agora ele realizou a situação inversa aqui. Esse if, ele não retornou verdade, não retornou verdadeiro. Então ele vem direto para o else, ele não executa essa instrução. Vamos ao exemplo agora com if, else, if. Né? Nada mais é do que dentro desse else eu adicionar outro if. Então, olha só, aqui eu tenho uma situação onde o valor informado, caso ele seja igual a 10, eu caio nessa instrução. Né? Essa instrução é caso isso aqui seja verdade. Agora eu quero fazer outro teste, né? Na verdade. Então eu vou testar. Se não, se, e fazer outra condição. O A for menor que 10, agora aqui essa instrução seja verdade. Então, se o A for menor que 10, eu vou colocar aqui o valor informado é menor que 10. E para cá, né, para esse teste, eu vou colocar um senão também. Se o valor informado é 10, ele cai nessa instrução e termina o if. Se não for, ele vem cá e testa de novo. Então, ele não é 10. Agora ele testou se é menor que 10. Se for menor que 10, ele cai nessa instrução e finaliza também. Se não for nem 10 nem menor que 10, ele só pode ser maior que 10. Então agora aqui eu tenho uma única possibilidade de uma única instrução, de uma única condição, né, que é o valor ser maior que 10. Então o valor informado é maior que 10. Então aqui eu tenho um exemplo, né, de if, else, if. Então eu tenho um if testando uma condição, dentro do else dele eu testo outra condição com outro if. Então vamos verificar o resultado. Então sendo 10, nós já sabemos, né, é o mesmo exemplo. Então o valor informado foi 10. Agora eu vou testar com o valor menor que 10, 6. O valor informado é menor que 10. Então, olha, 6 é menor que 10. Ele caiu nessa instrução. E um teste com maior que 10. 19. O valor informado é maior que 10. Agora ele caiu, ele testou esse if, não retornou verdade, ele veio para o else. Testou esse if, não retornou verdade, ele veio para o else. E assim ele terminou a instrução, né? Então aqui é um if que ele vai fazendo, né, as condições contrárias caso não seja aceito, né, caso não seja verdade os testes anteriores. Bom, olha só, eu não delimitei esses ifs com um bloco de chaves. Por quê? Eu só tenho uma instrução para cada if. Então nesse caso eu não preciso. Mas se eu tivesse mais de uma instrução, eu deveria limitar esses blocos desta forma. Abri aquele if, fechei aqui no else. Abro o else. Esse else aqui, eu tenho que fechar ele aqui. Esse else fecha aqui. Agora, esse if abre aqui. E ele fecha aqui antes do else. E esse else abre aqui e fecha depois dessa instrução. Bom, isso se faz necessário caso eu tenha mais de uma instrução dentro de cada um desses testes, né? Dentro de cada uma dessas condições. O jeito que eu fiz anteriormente estava correto também, porque eu só tenho uma instrução. Né? O if a igual a 10, eu só tenho um printf, depois vai para o senão. Ah, mas dentro do else do primeiro if tem um monte de comando. Tá, mas dentro do else do primeiro if só tem um outro if. Dentro desse if
é que tem uma instrução, tem um else e tem outra instrução. Então, na verdade, olha, essa instrução é desse else, essa instrução é desse if, essa instrução é desse if aqui. Esse else tem esse tanto de código aqui, mas na verdade é uma instrução só, né? É só esse if. Dentro desse if tem outros. Então eu tenho uma instrução dentro da outra, mas nenhuma eu acumulava duas instruções dentro de cada condição. Por isso eu não precisei, né, de delimitar com blocos. Existe uma possibilidade também alternativa ao if, né, que serve como teste condicional também. É o comando o sinal de interrogação. Aqui eu faço uma operação, eu faço um teste também condicional de uma forma mais simplificada. Então já vou mostrar na saída. Vou fazer o teste, né? O que eu estou dizendo aqui? Que eu capturei o A e aqui eu estou testando. O A é maior que 10? Pergunta. Se o A for maior que 10, eu quero que escreva na tela 100. Se o A não for maior que 10, eu quero que escreva na tela 200. E o valor que eu escrevo nessa expressão toda aqui, nesse teste todo, eu vou jogar dentro desse percentual D aqui. Então, ao teste, capturei um valor, né, vou jogar aqui 30. 30 é maior que 10, né? Então, se o 30 é maior que 10, resposta 100. Agora vou jogar um outro valor aqui que não seja maior que 10. 5. 5 não é maior que 10, então 200. Veio aqui no senão dessa instrução, né? Então, aqui é uma alternativa. Eu acho bem simplificada, né? Uma forma que eu já posso colocar direto dentro da expressão, que ele já vai resolver a condicional e já vai mostrar um resultado ou outro. É bastante útil, né? Mas é só uma forma alternativa de se fazer o teste condicional. Switch. Switch já é um caso muito específico, né? Uma aplicação muito específica para a utilização, né, de condicional, mas é muito útil também. Aqui é assim, uma aplicação bem interessante para o switch, é quando a gente quer fazer menus, quer dar opções de escolhas, e onde tem muitas opções de escolhas, né, eu teria que fazer muito senão, muito else dentro do if. Aí talvez seja interessante eu utilizar o switch. Aqui vamos fazer um exemplo bem simples da utilização do switch. Vou usar a mesma variável A inteira. E aqui eu vou dar 3 opções, né? A pessoa pode digitar 1, 2 ou 3. E dependendo do valor que ela digitar, eu vou escrever por extenso o valor digitado, né? Então, vou manter aqui o scanf para pegar da tela. E aqui eu vou testar. Testar o que? Essa variável A. Caso 1, eu vou imprimir na tela 1. Break. Já eu explico, na sequência eu já explico o break. Case 2. Case 3. Default.
valor incorreto, né? Porque eu não tenho outra opção se não for um dos 3 valores, por exemplo. Bom, nesse caso, a pessoa vai digitar um valor, eu vou armazenar na variável A e vou testar A. Caso o valor informado seja 1, ele vai escrever 1. Caso seja 2, vai escrever 2. Caso seja 3, ele vai escrever 3. Caso seja diferente de 1, 2 ou 3, ele vai escrever valor incorreto. Então vamos lá. 1. Escreveu, né? 1. Vamos testar mais um, né? Não precisa ficar testando tudo aqui. 3. Escreveu 3. Testar agora 5. Valor incorreto, né? Bom, então a gente já viu como funciona a sintaxe e já vimos o exemplo. Agora, por que desse break? O que acontece? Depois que eu já tive um verdadeiro para o teste, eu já mudei, é uma espécie de o que eu faço? Eu mudo, né, a estrutura que mantém o controle do que é verdadeiro ou não aqui para mim, eu já mudei para verdadeiro. Então, depois que eu obtenho um verdadeiro em qualquer um dos pontos aqui, ele vai considerar tudo que vem para frente como verdadeiro. Então, por isso que eu ponho o break. O que eu venho? Eu testo aqui, verdade? Não, não, falso. Ok, então vem para cá, testo aqui. Verdade? É. Aí eu mudei essa espécie de uma flag, né, para verdade. Se eu testasse de novo, tudo que vem para baixo seria verdade. Então, o que eu faço? Quando eu obtenho essa verdade aqui, quando eu obtive que aqui é verdade, para mim só interessa esse 2 aqui e terminar o bloco de comando. Então, esse break vai terminar esse bloco de comando. Ele vai sair do switch. Porque senão ele executaria tudo que vem na sequência, independente de ser verdade ou não. Isso a partir do ponto que ele acha uma condição que seja verdade, tá? Nesse caso, né, aqui no 3 eu nem precisaria de pôr, por exemplo, né, porque não tem mais nenhuma condição abaixo dele que seria verdade, mas é uma boa prática a gente colocar em todos os testes. E aí o default? O default, acredito que já tenha ficado claro, né, que é quando é o else, é a mesma coisa do else do if, né, quando nada aqui foi verdade, então eu tenho uma solução padrão, eu tenho uma resposta padrão, que essa resposta padrão eu coloco dentro do default, né? Bom, nada para cima é verdade, então eu jogo aqui o que eu quero que seja exibido caso nada ali, eu coloco que eu quero que seja feito, né? Caso nada tenha sido verdade anteriormente.